Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O coronavírus chegou de avião pelas grandes capitais brasileiras, começando por ela, São Paulo. Logo viajou para outras cidades e começou a se espalhar. A preocupação com os municípios menores tem aumentado. Mais frágeis em termos de estrutura hospitalar, já são mais de 4.000 municípios que confirmaram pelo menos um infectado pela doença, de acordo com a apuração da nossa equipe com informações do Ministério da Saúde. No mês de maio, os casos da Covid-19 mais do que dobraram nas cidades brasileiras, com até 200 mil habitantes. A gente chegou a esse número por causa de um levantamento da CNN e revela algo que a gente já abordou em episódios anteriores: a interiorização da pandemia. Esse palavrão é difícil de falar mesmo, vou falar até devagarzinho: interiorização. Mas o significado dessa palavra é simples. Simples e eu diria preocupante demais. Quer dizer que o novo coronavírus já ultrapassou muito as grandes cidades e regiões metropolitanas e chegou às cidades pequenas no interior do nosso país. Para entender como a pandemia está distribuída pelo território nacional, eu recebo hoje aqui no Item Mais o produtor Luiz Fernando Toledo. Oi, Toledo, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem e você? Tudo bem também. Como é que esse levantamento foi feito? Como é que esse assunto surgiu? Conta os bastidores pra gente e até também como você trabalha. Bom, eu sou da equipe de jornalismo de dados, né? Somos 3 pessoas e a gente olha diariamente para todas as estatísticas dos assuntos mais relevantes do dia para tentar encontrar olhares diferentes para a mesma história. Então, se todo dia as pessoas estão divulgando como está a situação do coronavírus na cidade, no estado de São Paulo, em outros estados, quem está crescendo, quem não está, a gente tenta monitorar, por exemplo, a velocidade de que o vírus está se espalhando. A gente tenta monitorar como isso atinge cidades de perspectivas diferentes, de tamanhos diferentes. Então, no caso dessa reportagem especificamente, a ideia era que a gente olhasse para os municípios pequenos. A gente já tinha visto um estudo da Fiocruz que falava mais ou menos dessa preocupação, principalmente pelo fato de que são municípios que não têm estrutura, não têm tantos leitos de UTI, muitas vezes não tem nenhuma ambulância. Como é que eles lidariam com uma situação tão complexa a ponto de que a cidade de São Paulo, por exemplo, chegou a um nível tão alto ali de casos que precisou aumentar o número de hospitais, enfim. Esse foi a forma como a gente foi atrás dos dados. Procuramos ali a plataforma do Ministério da Saúde, em que eles divulgam os dados, inclusive agora que está sendo discutido sobre divulgar ou não, de que forma o Ministério... né? A gente tem que colocar o verbo no passado. Exatamente. E a partir desses dados é que a gente chegou a essa informação de que dobrou o número de pequenos municípios. A gente escolheu o recorte de 200 mil habitantes para ter mais histórias, né? Até porque se fosse pegar, sei lá, 50 mil habitantes, daí não teria tanto problema assim, porque são cidades que geralmente estão ligadas a outras. Sim. 200 mil, a gente conseguiu achar vários municípios em situação muito complicada, em São Paulo, Rio, principalmente na região norte do país também. Quando a gente está falando para o pessoal que está nos escutando monitorar, olhar esse monitoramento, você falou, dados do Ministério da Saúde, mas também precisa ir lá tentar checar na Secretaria Municipal, nas secretarias estaduais, porque não sei se a estadual dava um gancho para chegar no município. Como é que é esse trabalho detalhadamente? Quando a gente fala monitorar, eu tenho a sensação de que fica fácil só falar essa palavra chique, mas é um trabalho dificílimo, né? Como é que é esse trabalho? Quanto tempo leva, por exemplo, para chegar num dado local mesmo, que tinha a ver ali com o escopo de análise? Hoje a CNN tem 2 formas principais de apuração desses dados. A gente tem a apuração, que são vários jornalistas que diariamente ligam para todos os estados para ter o boletim estadual. Isso. Em alguns casos, eles já divulgam na internet. Em outros, é necessário ficar cobrando, ficar ligando e pedindo a informação. E eles fazem um consolidado no fim do dia que mostra qual é a situação de cada estado de acordo com os estados. Inclusive, essa é a grande discussão hoje, porque os estados divulgam uma informação, o Ministério da Saúde até então divulgava outra com base nos estados, mas esses dados não batiam. Sim. Que muitas vezes o Estado atualiza a informação mais rápido, ou a forma como o Ministério da Saúde consolida deixa de considerar algumas coisas, e isso faz com que esses levantamentos sejam diferentes. Por outro lado, é importante que tenha formas diferentes de divulgação, que justamente nesse momento que o Ministério parou de divulgar por um tempo ali as informações de quantidade acumulada de casos e de morte, a gente tinha outras formas de chegar a esses dados, principalmente pelos levantamentos dos estados. Tem uma plataforma também chamada Brasil I.O., que faz um levantamento diário com todos os estados para conseguir
esses dados e consolida numa plataforma. Sim. Então, isso facilita muito também o nosso trabalho. Agora, o que eu queria deixar claro também para todo mundo é que a gente está falando de um Brasil com tantas diferenças, né? Quando a gente olha até diferenças para vocês conseguirem a verdade de um dado, chegar num nome de uma pessoa responsável, nessa grandiosidade do nosso país, com as diferenças absurdas, 5.570 municípios no nosso país, a gente tem uma disparidade social que impacta, inclusive, nesse monitoramento, nessa apuração. E aí que eu queria entrar com esse recorte regional. Quando a gente pensa nas 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, como fica essa interiorização da pandemia? Em qual região o vírus se dispersou mais, Toledo? Isso foi uma coisa interessante do levantamento, que a gente ficou preocupado com o fato de que a gente falar Nordeste tem mais cidades, Sul tem mais cidades, talvez não dissesse muita coisa, porque se você pegar lá os dados do IBGE, quem tem mais cidade pequena vai ser o estado que vai ter mais cidade pequena com Covid também. Mas foi aí que a gente percebeu que não era exatamente assim. Se você pegar só os dados do IBGE, esquece coronavírus, onde tem mais cidades de até 200 mil habitantes no Brasil? Região Nordeste e em seguida região Sudeste. Então, teoricamente, a gente esperaria que teria mais casos de Covid também, região Nordeste e depois Sudeste. E aí que veio a surpresa, a região Norte tem quase o dobro de casos de coronavírus nesses pequenos municípios em relação ao Sudeste. Ou seja, eles têm menos cidades com esse perfil, mas ao mesmo tempo tem mais casos. Por quê? Porque lá, principalmente por causa do Amazonas, as pequenas cidades começaram a entrar em colapso junto com a capital. Então você tem diversos pequenos municípios no entorno de Manaus, em que já não tem mais leito, em que o estado está pedindo socorro para o governo federal, o número de leitos já esgotou há muito tempo, porque é o estado mais pobre, é uma população em situação de mais difícil acesso, né, de mais acesso aos hospitais, enfim. Então a região norte chamou muito nossa atenção, porque tem município ali de 150 mil habitantes que tem 2.000 casos, 2.500 casos. É uma situação muito preocupante. Para ter uma noção de comparação, aqui em São Paulo, no dia em que a gente publicou essa matéria, a cidade em São Paulo que mais tinha casos tinha 1.100 casos. Então, metade do que tem uma cidade da região norte com menos estrutura, menos recursos, enfim. Então, a situação lá me parece que hoje é a mais complicada do país em termos proporcionais, né? Sim, gente, matéria é jargão jornalístico, tá? Como a gente está falando com gente envolvida na notícia, matéria é uma reportagem, quando vocês estão aí acompanhando a gente e veem que o repórter entra com uma informação, pessoas falam a respeito, exemplificam ali o fato e a gente tenta resumir, então, numa reportagem, uma análise grande. Mas é exatamente isso, quando você traz esse retorno para mim, Toledo, que eu me preocupo, né? O fim de semana foi um fim de semana de discussão em todos os níveis, todas as rodas, todo mundo só falava sobre essa questão da divulgação de dados do Ministério da Saúde, né? Começou lá no meio da semana, mudando o horário de divulgação de dados, depois passou para as 10 horas da noite, depois passou para hora nenhuma, depois passou para um dado que eles revisavam 2 horas depois, dias de absoluto espanto em relação ao não compromisso da divulgação de dados e a revisão de dados, muitas vezes, para menos. E declarações muito preocupantes de todas as autoridades envolvidas. Minha pergunta para você que trabalha com dados é: quando a principal esfera, a esfera federal, Ministério da Saúde, toma esse tipo de atitude, ninguém sabe exatamente como vai ser daqui para frente a divulgação de dados. O trabalho de análise da pandemia no nosso país, com o cuidado que vocês estão tendo, esse trabalho pode ficar comprometido daqui para frente, né? Com certeza. A vantagem aí é que, principalmente quando você tem uma equipe mais estruturada, como eu falei que a gente faz esse levantamento diário nos estados, nós temos alternativas ao governo federal. Então, muitas vezes, infelizmente, a única fonte é o governo federal. Neste caso, a gente consegue pegar as informações de outros lugares. E fora a CNN, tem outras iniciativas também que estão buscando esses dados. Então, por causa disso, a gente consegue ainda ter uma cobertura, ter um acompanhamento. Mas é claro que o levantamento do governo federal, primeiro, tem um peso simbólico muito maior, porque é o oficial, e segundo, que é o que alimenta, inclusive, bases de fora do Brasil. Então, quando você vai na famosa base da Johns Hopkins, da Universidade de Johns Hopkins, e vai olhar o Brasil, ele ficou, inclusive, um tempo fora da base. Quando o governo federal tirou o nosso site do ar, você via que os Estados Unidos era o primeiro do mundo
número de casos, a Rússia era o segundo. E, na verdade, é o Brasil. Ficou ali por boas horas fora do ar por causa desse problema de ter tirado o site, colocou de volta, mudou metodologias. E isso gera uma incerteza também na hora de produzir as reportagens, enfim, na hora do cidadão, do administrador público criar uma política pública voltada ao município dele, porque muita gente usa esses dados para produzir o que eu vou fazer aqui? Eu vou relaxar a quarentena? Não vou? Os casos estão aumentando? Não estão? Dependendo do porte do município, se ele não tiver capacidade de fazer esse monitoramento próprio, ele depende muito ou do Estado ou do governo federal, né? Então, a qualidade desses dados não é só para fazer reportagem, não é só para gerar informação de forma para a população, é também para produzir políticas públicas, né? Sem dúvida. É tão alentador para mim, porque nos últimos dias, quando eu comecei a acompanhar tudo isso que estava rolando ali na questão da divulgação de dados pelo Ministério da Saúde, ou a não divulgação, ou a divulgação errônea, propositadamente, ou não, mas todo mundo está apontando que há sim ali uma tentativa de controle de dados para mudar a questão da pandemia no nosso país. Quando o debate da retomada gradual da economia ganha muito mais força, me dá um alento imenso saber que há outras maneiras de chegar a dados que podem sim nos pautar. Pode ser que isso não toque o coração, a cabeça, a consciência de autoridade XYZ, mas toca a nossa. E é isso, né? Num momento de conscientização individual faz muita diferença também. Eu queria também trazer agora com você a discussão das regiões metropolitanas, né? A gente tem falado tanto disso sobre as regiões metropolitanas quando teve o início da discussão aqui da retomada gradual da economia em São Paulo, as regiões ligadas, né? Uma região ligada à outra. Então, fala por que é tão importante a gente lembrar sobre os trabalhadores que moram nessas regiões metropolitanas e trabalham em capitais, por exemplo. Isso foi interessante, foi até uma surpresa nessa reportagem, que eu imaginei que essas cidades menores, eu só encontraria casos para contar essa história bem no interior, nas regiões mais vulneráveis do país, enfim. E eu comecei a dar uma olhada mais perto, até para ser mais perto da gente mesmo, né? Uhum. E a primeira cidade que eu me deparei foi Francisco Morato, que é 1 hora de São Paulo. Sim. E é um município que está numa situação bem complicada, porque apesar de ele estar na Grande São Paulo, ele tem um dos menores IDHs do estado. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tem a ver com a qualidade de vida no local, gente. Exatamente. E também é uma cidade que praticamente, a prefeita falou em cerca de 35 mil pessoas. A cidade tem 175 mil habitantes. Desses, 35 mil vêm diariamente para São Paulo para trabalhar. Então, mesmo que você tente fazer algum tipo de isolamento, que você tente alguma política, tem coisa que não dá. A pessoa tem que vir para a capital para trabalhar e isso faz com que ela, eventualmente, leve o vírus para a cidade. Estamos em Francisco Morato, na região metropolitana, a 45 quilômetros da cidade de São Paulo. Por aqui, o coronavírus chegou com os moradores que trabalham na capital paulista. Já são mais de 500 casos notificados e a população conta com apenas 2 hospitais e aproximadamente 60 leitos de UTI na região. E o que eu achei interessante também é que eu conversei com um promotor que cuida ali dessa região de Francisco Morato e ele me disse que há uma grande dificuldade em fazer as pessoas ficarem em casa porque é uma cidade pobre, então as pessoas precisam ir para a rua para trabalhar. Não é uma questão de escolha, elas precisam para se sustentar mesmo, né? E outra dificuldade na cidade é porque a forma como ela está disposta, tem muitas comunidades, enfim, o monitoramento pela polícia militar também é mais difícil. Então, também não dá para você mandar fazer o isolamento se você não tiver uma fiscalização para evitar que os bares, os restaurantes, os serviços não essenciais continuem funcionando. Apesar de a prefeitura garantir que o isolamento é feito na cidade, a nossa reportagem flagrou parte do comércio que não é considerado essencial aberto e muita aglomeração nas ruas. Então, somados esses dois problemas, a gente concluiu, a partir dos dados do governo do estado, que Francisco Morato tinha um isolamento menor do que a média do estado de São Paulo. E os números lá de leitos também acima, já estava em 95% no dia que a gente fez a matéria. E é interessante, porque esses números às vezes enganam também, né? 95% quer dizer o quê? Aí a gente foi na cidade e vê que tem 30 leitos. Então, a diferença entre 80%, 90% e 100% é questão de 10 pessoas, 15 pessoas. Poucas pessoas já lotam essa quantidade de leitos, né? Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E por que na região metropolitana isso é mais grave? Porque essas pessoas, eventualmente, virão para a capital. Claro. Então, ela vai esgotar o leito de lá e depois a capital, que pode, talvez, estar passando... os dados ainda não mostram isso, mas ainda que em algum momento passe pelo pico, pelo auge dos casos, isso pode voltar depois a partir dos municípios do interior também, da região metropolitana. Sem dúvida. Nossa, super importante isso,
Porque os números falam, claro, mas a análise dos números, na minha visão, neste momento, conversando com você, fala mais, né? A análise dos números fala muito mais do que os próprios números, porque traz essas especificidades. Por isso, tão necessário números atualizados diariamente, números ali para que, fazendo essas análises, a gente entenda qual é a situação real de cada local do nosso país, sempre respeitando as tais características locais. Agora, exatamente esse é o gancho, Toledo, para minha próxima dúvida, que é isso, né? Quando a gente fala sobre seguir as regras de distanciamento ou de retomada gradual da economia, qual é a análise do interior do nosso país, ou essa análise é uma análise muito difusa, muito específica? Pelo perfil, por exemplo, dos dados de São Paulo, que a gente olhou com mais calma, até visitou a cidade, São Paulo e Rio também. A gente percebe que tem alguns municípios que lidam melhor com a questão. Então, você tem, por exemplo, São Caetano do Sul. É um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Eu conversei com a promotora achando que ia encontrar vários problemas e a promotora me disse que a cidade resolveu muito bem a questão do coronavírus lá, apesar de ter um número grande de casos. Mas ela disse que, por exemplo, o município ele já estava preparado antes da pandemia, porque uma das questões que importam nesse momento, por exemplo, é a saúde básica, é a atenção básica à saúde. Então, você tem a população idosa sendo monitorada, você tem aquele médico que vai na casa da pessoa, você tem um tratamento anterior a isso. Então, você vê muitas pessoas morrem de coronavírus com comorbidades, às vezes morrem em casa, porque não teve um atendimento, não teve uma preparação para isso. Então, o que a promotora me explicou, por exemplo, desse município, que tem um perfil em termos de população, tamanho da população parecido com Francisco Morato, é que lá eles conseguiram dar conta do problema. E isso vale para outras regiões também. No Rio de Janeiro, que a gente fez uma matéria na cidade de Queimados, a gente viu que o município não estava obedecendo, segundo o Ministério Público, várias regras básicas de monitoramento das pessoas que estavam com coronavírus, de acompanhar os casos leves para tentar isolar esses casos. Então, a situação nos municípios varia muito. Depende muito dessa questão econômica, principalmente. Teve uma outra reportagem que a gente publicou faz umas 2 semanas, mostrando que municípios mais ricos tendem a ter menos mortes. Então, por mais que haja muitos casos, a taxa de letalidade, né, que é o número de mortes dividido pelo número de casos, é muito menor, porque eles conseguem identificar mais rápido, eles conseguem tratar essa pessoa. Se a população é mais rica, pode ser que ela consiga um tratamento num hospital privado, pode ser que ela não enfrente uma fila. Rio de Janeiro, até pouco tempo atrás, não sei dizer a situação de agora, mas estava com uma fila grande para acessar os leitos de UTI, né? Então, todas essas questões fazem com que haja muita diferença nos municípios mais ricos e mais pobres. E isso gera toda a diferença, independentemente de ser pequeno, médio ou grande. De que maneira trabalhar com dados impactou sua consciência, seu comportamento até aqui na pandemia? Bom, eu diria que o dado ajuda você a entender essas especificidades da história. Então, muitas vezes você entrevista 5, 6, 7 pessoas, elas te contam várias coisas, mas você não sabe muito bem como juntar essas coisas. Com os dados, você consegue chegar mais... A impressão que me dá é que você chega um pouco mais próximo de determinadas realidades para, a partir daí, você começar a sua apuração. Eu gosto de dizer que o jornalismo de dados, a apuração com dados, ela não se encerra nos dados, ela começa. Então, quando eu comecei essa história, por exemplo, eu tinha a informação de que dobrou o número de municípios de até 200 mil habitantes com caso de coronavírus. E daí? Aí fomos a campo, fomos atrás das pessoas, entrevistamos especialistas, a Fiocruz, entrevistamos os porta-vozes, os promotores, e aí chegamos a essas conclusões. Então, esses dados ajudam a gente a chegar mais perto de determinadas realidades, determinadas histórias, que sem os dados a gente não chegaria, ou chegaria com menos certeza, teria menos acurácia, e para onde a gente vai, com quem a gente fala. Os dados ajudam muito a encontrar onde a gente quer chegar exatamente. Isso muda bastante na reportagem. Você desviou da minha pergunta. Eu sou muito chatinha. Eu tô brincando. Eu quero saber de você. Quando a gente fala, você tá lá estudando os números e olhando isso de uma maneira muito próxima. Por que eu tô perguntando? Claro que eu vou querer saber a sua resposta, mas quando a gente tem a tal informação precisa, isso muda comportamentos, né? Na minha opinião, informação é sim proteção em qualquer circunstância da vida. Então, para você ver isso, entender direito todas essas especificidades, de que maneira isso impactou a sua consciência como cidadão no combate à pandemia? Sim, a gente fica muito mais preocupado, né? O uso da máscara o tempo todo, o medo de contaminar outra pessoa e preocupação com o próximo também.
também. Eu acho que, às vezes, até o contrário, olhar muito para número. Eu vi até algumas pesquisas que falavam sobre isso. Quando morre muita gente por muito tempo, as pessoas acabam não dando tanta importância. Então, você tem um fenômeno, cai um avião e morrem 300 pessoas. As pessoas dão muita atenção para aquilo, é uma baita tragédia. Agora, você pega essas 300 pessoas e multiplica por muito mais, que é o número de vítimas, de fato, Sim. né? Então, como todo dia a gente vê isso, às vezes acaba até perdendo um pouco o impacto disso. E eu acho que essa é a importância da gente pegar esses números e transformar isso em histórias de pessoas, para que ninguém perca a dimensão de que são muitas vidas que estão sendo perdidas, muitas vezes vidas que poderiam ser poupadas se as medidas adequadas fossem tomadas, se as políticas públicas fossem feitas de forma racional, a partir de dados e pesquisas, enfim, a partir da ciência. Isso, informação, né? A ciência e informação. Obrigada, adorei falar com você, porque a gente está num momento em que tanta gente questiona, né, o fato embasado no número, e esse número que tem a ver com o trabalho de checagem, de rechecagem, de a campo, de análise. Quando esse número vem, eu acho que ajuda a colocar esse debate de uma maneira mais racional, porque a gente está vivendo um momento que parece que está faltando, né, o raciocínio lógico diante de um fato, né? Exatamente. Eu acho que esse trabalho tem a contribuir muito para o jornalismo. Fico muito feliz que aqui na CNN, desde o começo, a gente tenha esse trabalho de dados, e isso para todas as pautas. A gente entra em assuntos de política. Agora, o coronavírus é um assunto muito bom de entrar em termos de dados, porque há muita informação, né? Mas eu acho que é muito importante, sim, ter esse trabalho de dados exatamente para a gente chegar e ir mais longe na notícia, não ficar só no factual ali, sem análise. Isso, ir mais longe na notícia, para que você entenda o que a gente se propõe a fazer aqui na CNN, em todas as nossas plataformas, claro, inclusive aqui no podcast, que é trazer a informação mais precisa para você, de um jeito quando der leve, mas falando sim sobre a notícia como ela de fato é. Obrigada, tá? Tá certo. Um beijo. É isso então, eu me despeço de todos vocês. Amanhã a gente se vê então de novo. Não, amanhã a gente se ouve mais.